Fala pessoal, Bruno de Oliveira do E-Commerce na Prática para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos falar um pouco sobre esse momento, não vou nem dizer um momento sombrio, né? Mas esse momento cinza, né, que está a nossa economia, o nosso mercado financeiro, né, em meio aí a alguns problemas de epidemias e coisas aí que podem acontecer. Mas o grande ponto é, será que estamos diante de uma desaceleração econômica? E se a gente tiver, né, como é que a gente consegue se preparar nisso? Né? Como é que a gente consegue sobreviver a uma crise? Bom, se tem uma coisa que eu sou bom é sobreviver a crises. Né? A última crise que eu consegui sobreviver, mas que foi muito difícil, foi a crise de 2008. Né? A crise de 2008 foi a crise que surgiu lá com problema nos créditos, né, subprime das hipotecas lá nos Estados Unidos. Ela acabou abalando o Brasil, mas ela não abalou tanto assim o Brasil. O Brasil sofreu poucos impactos na época. O mercado financeiro até que sofreu bastante, tá? A bolsa, se eu não me engano, chegou a 30 mil pontos ou quase, com aqueles problemas lá. Só que naquela época eu estava profundamente imerso no mercado de varejo. Eu tinha mais de 30 lojas físicas na época, tinha o meu e-commerce, e como que aquela crise poderia me impactar? Ela me impactou principalmente de uma forma, tá? Existiu naquela época uma desvalorização do real muito, mas muito intensa e rápida. A gente está falando de, em questão de alguns meses, a cotação do dólar quase que mais do que dobrou, né? E na época eu tinha grande parte dos meus produtos, não necessariamente os produtos que eu vendia diretamente, mas matéria-prima principalmente, importados. E isso impactou de uma forma absurda, porque se eu compro uma tinta para impressora, por exemplo, a $1.000 o galão, né, e no mês que vem ela continua custando $1.000, só que os $1.000 ao invés de ser R$2.000 é R$4.000, eu não consigo em 2 meses repassar o dobro do preço para o meu consumidor. Então o que a gente tinha que fazer na época? Absorver. Absorver perdas, absorver. Mesma coisa, cartucho original. Eu ia vender um cartucho da HP que hoje eu comprava por 40 e vendia por 60. Cara, daqui a 2 meses eu estava comprando por 80. Como é que eu ia vender isso por 160? Não dava. E por mais que eu quisesse vender por 160, olhava para o lado, tinha Calunga vendendo ao mesmo preço. Tinha Americanas vendendo ao mesmo preço. Eu tinha que acabar segurando as pontas e vendendo aquilo ali numa margem praticamente irrisória. Com isso, o negócio começou a sofrer bastante, né? A gente não em queda de faturamento, porque naquela época a gente não teve uma desaceleração de vendas no comércio, né? O comércio ele não ficou tão aquecido, mas ele também não teve retração, mas a gente teve uma queda de margem. Então, se eu tinha uma margem X no meu DRE de um mês, um tempo depois a minha margem era muito reduzida e as contas elas não paravam, né? Ninguém quer saber se a tua margem diminuiu. As pessoas querem continuar recebendo o que está acordado. Bom, e naquela época eu resolvi isso de algumas formas. A principal delas foi concentrando mais o negócio no segmento de recarga, que era um segmento que já tinha uma grande atenção minha, mas passou a ter mais. A gente concentrou também o negócio no kit de recarga de cartucho, que era uma coisa que tinha uma margem gigante, e a gente passava a vender a tinta, né, para quem comprava pela internet, que é para onde a gente mais vendia, porque a recarga era muito bom, mas era só no físico. Não conseguia fazer recarga de cartucho no virtual. No virtual eu vendia o kit. A gente começou a vender máquina de recarga de cartucho. A gente tirou um pouco o foco do cartucho, inventamos a máquina praticamente não levava nenhum produto importado, era MDF, aço inox, nebulizador do interior de São Paulo que era fabricado, uns registros que eram fabricados em Minas, seringa, cara, tinha pouquíssima coisa importada naquela máquina, né? E se tinha, não era importado diretamente por mim. Enfim, a gente vendia a máquina com um extremo lucro na época e foi uma coisa que conseguiu salvar o negócio. Então, trazendo para aquela realidade, o que a gente fez? A gente focou em produtos de fabricação própria, produtos nacionais que não dependiam tanto de importação e, em paralelo a isso, a gente não parou de vender os importados. Quando o dólar começou a ceder, a gente começou a retomar o lucro, só que o que sustentava o negócio naquele momento era uma outra coisa. Então, eu separei 5 pontos aqui que vão te ajudar a sobreviver a essa crise, a outras que vão surgir, vão te ajudar a manter o teu negócio extremamente saudável. Primeira coisa, diminuir a concentração em fornecedores.
Hoje a gente vive uma crise que ela é uma crise que a gente não sabe onde ela vai chegar, né? É uma crise que está muito baseada em um problema de saúde, né? Que pode se alastrar para algumas regiões do mundo mais do que outras, a gente não sabe o que vai acontecer. O ponto é que muita gente hoje está concentrado em fornecedores chineses, geralmente um fornecedor chinês. Isso é um problema, porque, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo hoje, é dia 9 de março. Né? Eu tenho conversado com algumas trades, amigos, né, que trabalham com importação. Segundo eles, desde o dia 6 de fevereiro não sai nada dos portos lá da China, pelo menos não para o Brasil. Né? E é quase um mês, não, quer dizer, mais de um mês. Teve o Ano Novo Chinês no meio disso daí, mas beleza. É mais de um mês sem movimento de containers de produtos de lá para cá. Isso vai afetar, talvez esteja afetando o varejo hoje, não, porque eles estão estocados ainda. O que sai em fevereiro chega nas lojas 60, 90 dias depois. Mas abril, maio, a gente vai sentir esses impactos com falta desses produtos nas prateleiras. O consumidor vai sentir, né? Mas e o vendedor que vai estar com a prateleira vazia? Essa é a hora de você buscar fornecedores nacionais para poder compor esse portfólio e te manter de pé durante esse período turbulento, tá? Diminuir a concentração em produtos. Talvez 80%, 70% do teu faturamento esteja focado em uma categoria ou um produto específico. Você precisa diminuir essa concentração, tá? Porque ela não é saudável, principalmente nesse momento que a gente vive, onde esse produto pode sofrer um alto reajuste, ele pode ficar sem estoque ou a matéria-prima que produz ele pode faltar também. Então não é legal. Vale a pena agora você se concentrar em diversificar categorias e produtos, de repente esse era o melhor momento para isso. Preservar o caixa da empresa, liquidez. Então, hoje, no momento que a gente vive hoje, vale mais ter dinheiro em caixa do que investir. Então, principalmente se você está focado em investimento de longo prazo, né, cara, não recomendo. Preserva o caixa da tua empresa, preserva o dinheiro em caixa, porque ter liquidez nesses momentos pode significar muita coisa, porque, por incrível que pareça, surgem muitas oportunidades nesse momento. E nessas oportunidades, quem tem liquidez é que consegue aproveitar e sair mais fortalecido desses momentos. Fluxo de caixa positivo deve ser a grande prioridade, né? Eu sou muito chato com fluxo de caixa positivo, já deixei de fazer negócio para poder não fechar no negativo, já atrasei pagamento no final do mês para poder não fechar no negativo, já priorizei recebimento com desconto em um determinado período para poder não fechar no negativo. Só que essas ações me fazem ter um negócio ou alguns negócios extremamente sólidos, saudáveis e que tem o caixa muito controlado. E quem consegue fazer isso tem capital de giro para poder sobreviver nesses períodos extremos, tá? Seja cauteloso com grandes investimentos. Eu sei que a gente vivia um momento onde a gente aguardava uma aceleração da economia, onde a gente estava preparado para investir, para injetar dinheiro, para poder fazer o nosso negócio crescer, mas de repente agora é um momento de não necessariamente dar passos para trás, mas ficar um pouquinho parado observando o que está acontecendo, para a gente de repente não investir em algo que ao invés de médio ou curto prazo vai demorar um longuíssimo prazo para poder trazer retorno para a gente. E pessoal, nesses momentos, às vezes alguns negócios deixam de existir, alguns negócios não conseguem resistir. Isso já aconteceu comigo no passado, mas não foi o suficiente para poder me parar. Tem uma história muito interessante de como é que eu fiz isso e de repente pode te ajudar se você tiver em uma situação semelhante. Provavelmente vai ter um link aqui nos cards, vai lá, eu tenho certeza que vai ser relevante para você. São algumas sacadas para você tentar sobreviver a esse período turbulento que pode estar próximo da gente. A gente espera que não, a gente espera que seja só um período curto que a gente está vivenciando, mas o lance é que mesmo que a gente esteja diante de uma próxima crise, seguindo esses conceitos você vai conseguir sobreviver. E conta com a gente aqui no E-Commerce na Prática para produzir conteúdos que vão te ajudar nessa jornada. Bom, eu sou Bruno de Oliveira, sou CEO e fundador aqui do E-Commerce na Prática. Qualquer dúvida para a gente interagir sobre esse assunto, deixa um comentário aqui embaixo. Se você já presenciou uma grande crise nos negócios, no dia a dia de um negócio, deixa aqui, me conta como é que foi o teu feedback também sobre isso. Vale a pena a gente bater um papo sobre isso. Bom, pessoal, é isso. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.